Olá, seja muito bem-vindo a mais um Tax Time, o podcast da Cinco, que é um espaço reservado para discutirmos os assuntos mais relevantes da área tributária, fiscal e tecnológica. Eu sou Leonel Siqueira, sou gerente tributário da Cinco e hoje eu quero apresentar para vocês um tema fantástico, de fundamental importância: o profissional de tax, os hard e soft skills. Quais são as competências técnicas e comportamentais que esse profissional deve ter para brilhar na sua carreira tributária? E para discutir comigo esse assunto, eu tenho a grata satisfação de receber aqui a fera do mundo tributário, fiscal, Rodrigo Reis, que está aqui conosco no nosso Tax Time. Uma satisfação receber você aqui, Rodrigo, poder aprender um pouquinho com a sua carreira, nos inspirar nos grandes desafios que você teve na sua vida, e vamos discutir esse assunto tão importante para que o pessoal que nos acompanha aqui tire o melhor proveito de tudo quanto vamos conversar, Rodrigo. Legal. Bom, olá a todos na nossa audiência. Obrigado aí, Cinco, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Acho que vai ser bem interessante passar esse período aqui, falar um pouquinho de hard e soft skills. Acho que muito interessante linkar isso com a nossa jornada aí tributária. Enfim, estou aqui à disposição, já estou super à vontade aqui. E, enfim, o show muito bom. Aí. Legal, Rodrigo. Eu vou ler todo o currículo e a trajetória aqui do Rodrigo, senão nós vamos sair daqui só no mês que vem, né, Rodrigo? Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho aí pra gente da sua trajetória, da sua carreira aí brilhante no mundo de tax, no mundo também dos negócios. Eu tenho certeza que você tem bastante experiência aí para passar pra gente. Legal, vamos lá, vou me apresentar um pouco, né? Tentar encurtar a história aí pra gente ser mais assertivo aqui. Legal, bom, acho que pelo sotaque já dá pra ver, né, que eu sou baiano, então da Boa Terra, sou soteropolitano de Salvador. Iniciei minha jornada em uma Big Four, né? Ingressei lá em Salvador mesmo, no escritório. A gente estava conversando há pouco, eu falava sobre o escritório ser um escritório regional, um escritório que possibilita um leque de opções justamente por ter um tamanho reduzido e não ser tão departamentalizado, né? Então, durante muito tempo fui aquele cara de indiretos, né? Hoje não mais, hoje acho que a gente acaba vendo um pouco mais de amplo, tudo, né, muito mais amplo, tudo. Mexo muito com International Tax, mexo muito com Transfer Price e outras questões. Mas durante muito tempo fui aquele cara de indiretos, né? Então, cobrindo todo esse escopo, era o cara do ICMS e tudo mais. Então, fiz uma jornada no escritório de Salvador e aí eu comecei minhas andanças aí por esse Brasil afora aí, né? Então, eu tive a oportunidade de trabalhar muito no escritório de Brasília e Goiânia, experiência fantástica, tá? Tive essa possibilidade. Em 2012, fui transferido para o escritório de Porto Alegre, inclusive uma experiência fantástica. Eu tive a possibilidade de muita exposição lá, cliente diferente, natureza de trabalho diferente, implementar a área de indiretos, que até então não tinha no escritório de Porto Alegre, e desembarco aqui em São Paulo em 2013. Né? Acho que em 2013 é isso aí. Já como gerente, né, de Big Four, e com bastante desafios, acho que eu sempre gostei muito da minha jornada, especialmente por essas exposições e ter a possibilidade de trabalhar em escritórios diferentes. Atendia bastante clientes do setor automotivo, então por muito tempo também a minha referência era o Inovar Auto, eram aquelas questões específicas, saldo credor ali das empresas de automotivas. Diversos programas tributários para serem entendidos e implementados. Exatamente, então durante muito tempo eu tive esses clientes, esse perfil de cliente, quando em 2015 eu decidi virar o lado da mesa, né? Então tomei a decisão, a General Motors já era um cliente que eu atendia, então tive a chance de migrar para o outro lado, como gerente tributário, de planejamento, né? Uma experiência super fantástica. E aí, curioso que depois de um ano trabalhando na GM, né, sendo uma empresa genuinamente americana, com diversos desafios, eu tomo a decisão de ir para os Estados Unidos, inclusive falamos também há pouco, né, de simplesmente estudar inglês. Né? Então, naquele momento, eu entendia que o meu nível de inglês, que eu falava um pouco, né, até porque para ser gerente em Big Four, tem o exame do TOEIC e tudo mais, mas eu entendi que o meu nível de inglês não era suficiente, né, não era proeficiente, de modo que eu conseguisse galgar voos longos e tudo mais. Né? Então, eu decido sair da GM, literalmente, fui morar fora exclusivamente para estudar. Então, fiz um curso de TOEFL, depois eu entrei no MBA, morei 2 anos na Califórnia, é chato, né? Morei um ano em San Diego, um ano em Los Angeles, e foi um período muito interessante na minha carreira. Né? Eu costumo falar que toda vez que me perguntam, cara, você deixou, você era gerente tributário, abandonar tudo e vai para uma outra terra.
Curioso que a rotatividade de um AGM é muito baixa, né? Então, assim, é muito difícil você ver as pessoas se movimentarem, saírem, até porque trata-se de uma grande empresa, um grande plano de carreira, sabe? Muitas operações, Estruturada, acredito que poderiam se operações. desenvolver muito dentro daquela Fala por si empresa. só, né? E para quem é apaixonado por carro, mais ainda, né? Sim. Exato. E aí, inclusive, a minha cadeira foi exatamente de uma pessoa que se aposentou, né? Então, olha o nível assim, olha como funcionam as coisas Além na dos GM. desafios que tinham lá, são inerentes, mas assim, você, quer sim, quer não, estava num ambiente confortável, estava aprendendo, se desenvolvendo. E imagino que eu teria meu caminho, teria minhas oportunidades, mas eu entendi que eu precisava, para alcançar o nível de audiência, me comunicar melhor, inclusive é um soft skill que eu acho super importante, eu entendi que eu precisava enfim, ter a proeficiência do idioma, né? Se sentir seguro, né? Me sentir seguro, exatamente, falar em qualquer nível, qualquer idioma, qualquer audiência, então é isso. Então, de novo, voltando, me perguntam, foi um passo para trás, para frente? Trás, Cara, foi um passo lateral, né? Muito bem acertado, não me arrependo de forma alguma, inclusive voltei um outro profissional, né? Então, volto como Head de Techs da Honeywell, né? Mais especificamente para participar de um spin-off da Garrett, que é a empresa automotiva também do grupo Honeywell, de turbos, charge, etc. E uma experiência muito fantástica, participei desse spin-off, depois participei de um IPO, a empresa abriu capital em Nova York. Então, assim, muitos desafios. E depois desse período de Garrett, até então, né? Então eu migro para Sephora. Então, universo da beleza, então volta de novo aquela história de... Um segmento bem... Exatamente, varejo, específico. muitos estabelecimentos, centro de distribuição... CAT 42, bastante coisa de CAT 42, ICMS, ST, muita discussão, fonte geradora de caixa, e uma experiência também muito fantástica. Inclusive, peguei parte da pandemia na Sephora, né? Quando, de repente, eu recebo um contato via LinkedIn para participar de um processo na 99, Didi, né? 99, que é do grupo Didi, a maior empresa de mobilidade urbana do mundo. Recebi esse convite, até na oportunidade, isso era 2021, era uma posição para gerente sênior, né? Uhum. Então, até então, comecei a pesquisar mais sobre a empresa, não entendia tão bem, a cultura me preocupava um pouco, chineses e tudo mais, mas me despertou o processo, como foi conduzido, como me foi apresentado as oportunidades, acabei aceitando, né? E desde então estou na 99, estou diretor tributário, então entrei como gerente sênior, acabei sendo promovido depois de 1 ano e 2 meses, estou diretor tributário, muito legal. Acho que responsável pelas operações e estratégia do grupo, mais recentemente com um escopo mais internacional também, cobrindo algumas questões de preço de transferência do grupo. E estou muito feliz, acho que eu tenho bastante desafios, tenho uma equipe fantástica, a gente tem entregado muita coisa. E acho que disso tudo que a gente fala, eu acredito muito no profissional de techs do presente, né? Acho que a gente fala do profissional de tech do futuro, mas desse futuro já virou presente. Uhum. Então acho que é um profissional de techs realmente protagonista, né? Que está muito conectado ao negócio. Eu sempre defendi essa questão de ser conectado ao negócio, ser uma extensão do negócio, não somente um apoio. Então, eu sou aquele profissional realmente que gosta da operação. Então, eu quero estar envolvido em tudo, quero entender. Eu sou usuário, então eu faço questionamentos, pergunto, quero entender como é que os usuários também acham da plataforma, vou lá, transaciono operações, quero entender, quero trazer para a perspectiva de techs. Então, eu diria que eu acredito muito nessa vertente, tá? O profissional de techs com esse perfil mais negócio, né? Então, inteligência de negócio, para mim, diz muito, e é muito isso que eu venho fazendo aí, esse período aí que eu tô na 99. Legal. Você, então, agora é diretor de techs da 99 Didi. Isso, exatamente. Puxa vida, que carreira brilhante. E você traz uma perspectiva muito interessante, que é essa visão do profissional de techs como sendo um recurso completamente estratégico para o negócio, né? Algo assim realmente impressionante, coisa que talvez no passado não havia muito bem esse conceito, ou pelo menos não era claro, ou enxergado pelas companhias, né? E hoje a gente percebe esse profissional bastante participativo nos processos estratégicos da empresa, e isso é extraordinário. Mas eu fiquei sabendo também que, além dessa carreira de negócios, né, na área de techs, como a gente está conversando aqui, você também já foi judoca. Eu não sei,
você pode perceber aqui pelo meu shape, né? Não sou lutador, né? Mas sou peso pesado, né? Você acredita que esses dias eu fui fazer uma apresentação, uma palestra num lugar lá, e aí o pessoal me apresentou, aqui está o Leonel Siqueira, né? Um profissional de peso. Eu confesso que eu não gostei da apresentação, né? Então, quer encantar o pavão, faça de outro jeito, né? Profissional de... Mas aí eu quero saber um pouquinho disso também, sobre essa questão da sua vida aí, essa experiência esportiva. Verdade. Bom, você tocou num ponto que eu particularmente gosto muito, né? Na verdade, eu sou atleta, né? Eu costumo falar que a essência do judô, acho que eu vou carregar aí por muito tempo. Pretendo passar para o meu filho também. Acho que é outra coisa que a gente pode explorar também. E, na verdade, eu acredito muito na educação pelo esporte. Inclusive, eu atribuo muito do que eu sou como profissional ao esporte, né? Eu faço judô, e não somente judô, outros esportes também. Tive a chance de jogar futebol. E, cara, eu costumo falar que... me fala um esporte que eu ainda não pratiquei, ou que eu vou praticar em algum dia. Porque realmente já fiz diversas tentativas e realmente esporte é algo que eu gosto bastante. Eu acho que o judô, especificamente, falando do judô, é algo que me encanta muito, né? Por conta da educação oriental. Acho que eu tinha educação em casa, tinha educação na escola e tinha também no judô, né? Acho que a gente é muito disciplinado desde o princípio, do judô, a cultura, tudo mais. Tem diversos princípios que eu acho que a gente pode eventualmente explorar, mas eu gosto muito do esporte, né? E tive a chance de ser seleção brasileira, disputei Campeonato Mundial Júnior, né? Ainda pratico, até ontem então estava ajudando os amigos numa preparação, Campeonato Mundial de Veteranos que vai ter em Abu Dhabi na próxima semana. Então estava ajudando eles e acho que é algo que está na minha essência mesmo. Eu acho que algo muito importante que eu gosto de deixar sempre é que as pessoas pensam que o judô é um esporte individual, né? Mas muito pelo contrário. Eu acho que naquele momento ali que a gente está lutando, talvez seja individual porque é você e o adversário e tudo mais, mas vai muito mais além disso, né? A gente precisa de pessoas para que a gente possa treinar, né? Então, assim, de fato é um esporte coletivo. Eu acabei de comentar que ontem eu estava treinando justamente ajudando os meus amigos que vão lutar lá em Abu Dhabi. Então, o judô você precisa, é um esporte totalmente coletivo. Eu preciso de pessoas, preciso de treinar com canhoto, com destro, pesado, leve, alto, baixo. Então, eu preciso de uma diversidade, preciso entender a importância de ter essa diversidade de treino para que eu possa ser mais preparado. E cada um tem seu jeito ali. Então, assim, o esporte está na minha essência. De novo, acho que muito do que eu sou como profissional eu atribuo para o esporte. Que legal. A qual todos os dias, 5:30 da manhã, vou para academia. Geralmente eu faço no mínimo um treino por dia, acho que é o padrão, mas às vezes eu consigo fazer 2, às vezes 3, quando sobra tempo. Então, assim, eu acho que está muito conectado com o profissional que eu sou. Acredito também no work-life balance. A gente tem que cuidar, né, da gente. Saúde mental importa. Eu tive a chance de falar em outras oportunidades também de saúde mental. Então é isso. Então você toca num assunto aí que realmente faz parte da sua essência, faz parte né? da minha essência. Engraçado, engraçado porque todos esses pontos que você colocou, como você bem comentou pra gente aí, esses princípios e valores, os fundamentos, o trabalho em equipe, tem tudo a ver assim com o ambiente corporativo mesmo, né? Eu também. Entregas, resultado, aprende demais com as derrotas, enfim. Olha que legal. Todos os dias quando eu acordo, eu levanto 100 quilos, né? Assim, então, eu sou atleta nesse sentido, né? Mas uma coisa que eu sempre fiz uma certa confusão, o Ippon e o Vazari são pontuações do judô, não é isso? Sim, isso. É isso aí. O Ippon é o golpe perfeito, né? O Ippon é o golpe perfeito. O Vazari vamos chamar de quase perfeito, né? Então, dos Vazares a gente chega no Ippon. Entendi. E o Ippon é aquele golpe, vamos chamar de perfeito. Olha só que coisa interessante. A nossa busca é sempre pelo Ippon. Pelo Ippon. Então, considerando essas suas explicações esportivas, também a sua carreira, né? Uma brilhante carreira como você tem, eu acho que tem tudo a ver a pergunta que eu vou te fazer agora. Então, assim, para um profissional de TECS, nosso tema aqui é o profissional de TECS, né? Quais são os seus hard soft skills, as suas competências técnicas e comportamentais para que esse profissional de fato brilhe, tenha excelência na sua carreira. Então, na sua opinião, Rodrigo, quais seriam as habilidades, o que esse profissional deveria ter, né? As competências, primeiramente técnicas, que esse profissional precisa ter para realmente dar um Ippon no leão, na tributação e nessa legislação tributária que realmente é um desafio muito grande. O que ele precisaria fazer? Conta para nós. Legal, vamos lá. Bom, quando você fala de habilidades técnicas, eu estou muito visualizando os hard skills, né? Isso, exatamente. É basicamente isso. E um passo atrás, acho que quando a gente está falando de hard soft skills,
eu acho que a gente não encontra, talvez, na literatura um marco quando foi que isso começou a ser discutido efetivamente, onde se iniciou isso, Sim. etc. As buscas que eu faço, e eu gosto, é um tema que me agrada bastante, quando a gente está falando de hard e soft skills, a gente começa sempre nos Estados Unidos, mais aproximadamente década de 70, e isso foi inicialmente utilizado pelo exército americano, né, pelas forças armadas americanas. Então eles tinham lá, a cartilha deles de treinamento era muito nisso, né? Então é basicamente isso. Soft skills é algo, eu acho que é algo mais relacionado com a globalização, né? Okay. Então com a globalização eu acho que o profissional precisou entender mais de soft skills, saber se comunicar, se aculturar mais, se aculturar mais. Então acho que está muito relacionado à questão da globalização. Perfeito. Não sei exatamente quando, mas a gente atribui muito à globalização. Então falando dos hard skills, eu acho que o momento é muito oportuno para a gente rever quais são os hard skills, né? Perfeito. Eu acho que, assim, sem ordem de prioridade aqui, mas eu não consigo pensar em hard skills sem falar de reforma tributária. Né? Perfeito. Eu acho que é um tema super hot. Excelente. Hoje, inclusive, acordei com os grupos, acho que pelo menos aí, 100 grupos aí, milhões de mensagens aí, as pessoas falando ânimos sobre... acalorados, né? Muitas expectativas. Quais foram as emendas que foram aprovadas, quais não foram. Qual a relação que tem esses hard skills aí com a reforma tributária? Excelente ponto que você levantou. Exatamente. Então, assim, profissional que não tiver inteirado com as questões de reforma tributária, ele não vai conseguir performar, né? Eu não estou falando simplesmente pelo fato de saber, né, sabe, o texto da reforma, não. Eu estou muito mais atento à reforma tributária, como você interpretar e como você aplicar no seu negócio, né? Vou fazer aqui uma analogia aqui, na verdade analogia não, vou trazer alguns comentários aqui sobre o quanto a gente vem mudando a nossa economia nos últimos anos, né? Eu acho que os padrões de consumo estão mudando, né? Sim. Os mercados estão mudando, né? A 99, por exemplo, é uma prova disso. Hoje você tem um motorista com seu carro vazio, você tem você que quer sair daqui, quer pegar a sua corrida para ir para sua residência, enfim, e você tem a possibilidade de que com um celular você chamar a sua corrida. É verdade. Né? Então, um padrão de consumo está mudando. Eu acho que, inclusive, a pandemia acelerou bastante isso, né? Muitas pessoas não utilizavam online, muitas pessoas fizeram suas primeiras compras online na pandemia. Então, assim, a gente precisa ficar atento ao padrão de consumo, né? O próprio posse versus usufruto é uma tendência que a gente pode concluir que o mercado está mudando. Então, hoje, eu não necessariamente preciso ter uma casa na praia para eu passar um final de semana na praia. É verdade. Né? Hoje eu abro um aplicativo, eu consigo fazer uma reserva Serviço, e tudo mais. a tecnologia, esses elementos. Serviço, tecnologia. Então, assim, definitivamente, e várias outras questões. A gente fala de economia linear versus economia circular, a gente fala de sustentabilidade. Então, assim, os padrões estão mudando. Então, onde é que eu estou querendo chegar? Quando a gente está falando de reforma tributária, eu acho que a gente precisa dominar no seguinte ponto. Não é porque uma empresa, até então, comercializou produtos, que ela daqui a 10 anos vai continuar comercializando produtos. Né? Não necessariamente. Então, meu ponto é, a gente, enquanto profissional, precisamos ficar atento e entender qual o melhor modelo de negócio para, eventualmente, no futuro, a empresa ter. Eu vejo muito movimento na Europa de empresas que hoje são comerciais, né? Empresas que fazem compra e revenda ou produzem, e que no futuro elas têm um plano estratégico e muito bem definido, do tipo, até 2030 viraremos uma empresa de commodity. Né? Elas têm esse plano. Então, acho que a reflexão que eu deixo aqui como hard skill estejamos atentos à reforma tributária, mas também atento a como a reforma tributária vai impactar os negócios. Né? Será que eu não tenho que fazer nenhum tipo de mudança estrutural? Será que eu presto serviço hoje? Será que faz sentido depois? Será que eu vendo o presto serviço? Então, a gente precisa ter uma visão mais abrangente, né? Nossa, é muito interessante o que você está comentando, porque eu percebo as pessoas um tanto com certa animosidade, naquela expectativa, né? O que temos agora são realmente expectativas e alguns esperando, bom, então vamos esperar ser votada essa proposta, né, de emenda, vamos esperar depois passar, depois tem as leis complementares, mas pelo que você está dizendo, então, a hora de se fazer os estudos, de correr atrás, de ver os impactos, os mapeamentos necessários de negócios, atrelados inclusive à questão tributária, o momento é agora. Eu confesso que essa pergunta já foi um pouco difícil de eu responder, né? Porque já fui muito cético com relação à reforma tributária, no sentido de que, nossa, de novo a reforma tributária e tudo, mas de fato, eu acho, agora respondendo a sua pergunta, eu acho que o momento é agora de fato. Legal. Eu acho que a gente não pode ser leviano ao ponto de simplesmente ignorar a reforma tributária, né? Do tipo, não vai acontecer, vou esperar voltar. Eu acho que não é o caso. Então, acho que a gente precisa abrir a cabeça, pensar em possibilidade, discutir
e não simplesmente pensar, isso aqui vai aumentar minha carga tributária, né? Então, a gente precisa ter uma visão mais holística, né? Então, acho que o momento, de fato, é agora. Eu acho que cada um, de acordo com sua empresa, com sua cultura, coloca a energia que for, setor, acho que coloca a energia que for necessária, mas eu acho que está, sim, no momento da gente começar a pensar de que forma vai ser o nosso sistema tributário no futuro. Puxa, tá? que interessante. Me parece que alguns profissionais estão acordando para essa necessidade de entender o negócio de fato nesse momento, né? Porque talvez alguns dizem, bom, haverá um impacto nos benefícios, há muita setorização sobre essa questão da reforma tributária, não se sabe qual é a alíquota ainda. Ora, mas para que se possa fazer um estudo e saber de fato quais são os impactos econômicos, financeiros, patrimoniais nas empresas, é necessário eu conhecer como é o meu negócio hoje, né? Quais são os benefícios, Perfeito. quais são os produtos e a questão, inclusive, dos serviços. Interessante você comentar essa complexidade que existe na questão dos próprios serviços, porque hoje contam com plataformas, com fiscalizações Bom diversas, e ponto. isso foi fantástico. Achei bem interessante esse ponto. Bom ponto. Quando você fala de complexidade de serviço, eu fico pensando, de fato, né? Porque muitas pessoas associam a complexidade. Eu sei que tem setores, você importa, você distribui, transfere, você tem estabelecimento comercial, você tem Exatamente. depósito, você tem, enfim, uma infinidade de operações, um pool de operações muito grande, mas eu acho que a complexidade do serviço, especificamente do setor que eu atuo, que é a tecnologia, ela está nos detalhes, né? Eu acho que a gente já enfrentou diversas discussões de conflito de competência na ICMS, ISS, o que é isso, né? Uhum. Muito tempo não, todo momento no meu time de operação está vindo com novas ideias, e eu preciso responder como é que faz. E muitas vezes eu olho para a legislação, não tem. Jurisprudência não tem. E aí? É o quê? Vamos ser pioneiros, né? Então eu costumo falar que jurisprudência administrativa, temos poucas. Judicial, administrativa é luxo, né? Judicial praticamente não existe, né? Verdade. Considerando empresas relativamente novas, né? De novas que eu estou falando de 10 anos para cá. O arcabouço não um pouco tem, pobre, exatamente, né? não temos ainda, né? Então, eu acho que o desafio está aí, né? Incide, não incide, emito nota, não emito, faz sentido, não faz. Então, acho que a complexidade está exatamente no que é diferente, está nas exceções, está no novo, né? Então, o tempo inteiro, acho que o nosso dia a dia é muito dinâmico, né? Na empresa de tecnologia, o tempo inteiro enfrentamos operações novas, operações nunca implementadas, operações nunca realizadas, né? E especificamente do setor que eu tô, um dos setores que eu tô, né? A gente está em alguns setores, fintech, ride rail e outros mais. Ride rail, por exemplo, a gente tem pouquíssimos players, né? A gente tem talvez 2 players, 3 players, né? Então é algo difícil de, às vezes, você conseguir colocar de pé e tudo mais, e tentar, digamos, traçar um plano tributário para o que o negócio quer implementar. Então, puxa, perfeito. acho que é isso. A gente observa, né, nas suas palavras, o leque de competências técnicas que um profissional Bastante. precisa dominar, precisa ter, a interpretação, o reconhecimento das normas, a aplicação dessa norma no negócio, o impacto disso. Realmente, o conhecimento técnico ele tem que ser Está me ajudando, absurdo. tá me ajudando aí nas respostas, né? Puxa vida, mas você acabou comentando, né? Em todas essas frentes que você comentou, Sim, com certeza. a gente observa, né? Hard skills muito bem desenvolvidos, que inclusive na sua carreira foi um dos fatores, né? O fator também diferencial para que você chegasse onde chegou, né? Exatamente. E aí, dando continuidade, eu acho que a gente pode falar também do transfer price, né? Uau! Acho Esse que é um assunto interessantíssimo. É um tema hot também, né? Até então, eu acho que não é uma realidade dos escritórios regionais, que não tem aquele profissional especialista que só faz TP e tudo mais. Mas eu acho que por muito tempo o transfer price foi aquela área, né? Brasil fora da caixinha, né? Tipo, não tá o CDE, enfim, a gente não tem uma legislação clara, específica. Tão firme, né? Tão dependente internacionalmente falando. Mas eu acho que agora na realidade muda um pouco, né? Então, eu particularmente que não tenho um background forte e sólido histórico, né, vamos dizer assim, entre preço e transferência, eu acho que agora eu posso falar que eu caminho aqui caminho de certa forma para, não diria especialista, mas diria para ter um conhecimento razoável de preço de transferência. Com né? todas essas modificações aí, então, nos preços de transferência, Exatamente. Quer dizer, a gente tá todo mundo aí meio no Isso, mesmo patamar, vamos estudar. E eu costumo brincar, e obviamente, isso é um hard skill, inclusive já comentando aqui, é um hard skill que eu acho que o profissional de tax ele precisa ter atenção às questões de preço de transferência, até porque a gente, em maioria, os grupos econômicos são multinacionais,
fazem operações intercompanies, etc. Mantém o lucro aqui ou Exatamente, não. discutem onde é que eu vou manter o lucro, 34% aqui versus quanto e tal, esses contratos aí intercompanies. Então, acho que é um outro hard skill aqui, tá? E eu costumo brincar que, e obviamente sem demérito, sem desrespeito aos profissionais especialistas em preço de transferência, eu costumo brincar que todo mundo tem a chance de ser especialista agora, né? A gente tem a nova legislação. É verdade. Todo mundo tem essa chance, e claro que quem trabalha com preço de transferência está muito mais já à frente. Tem todo um histórico, já né? tem todo esse know-how, né? Mas, e para mim está sendo muito importante e está sendo muito valioso eu entrar nesse universo de preço de transferência, né? A gente sai eu costumo falar que a gente está saindo de melhor regra de preço de transferência, com toda brincadeira aqui, de melhor regra de preço de transferência do mundo para ir, enfim, nos padrões da OCDE, mas eu acho que tem muitos assuntos que têm vindo à tona que têm me despertado a atenção. Por exemplo, estudo de benchmark, como é que são feitos. Até então era algo relativamente novo para a gente, né? A gente tinha questões aqui de DDL, a gente discutia muito essas questões, mas agora acho que a gente está mais além. Então, respondendo também, complementando aqui a lista de hard skills, eu acho que preço de transferência, sem sombra de dúvidas, tá? Algo que vem em minha mente também quando eu estou falando de hard skills é inevitavelmente imposto de renda, né? Imposto de renda. De novo, eu acho que já fui aquele cara do ICMS, como eu já comentei, né? Tipo, nossa, eu sou de indiretos. PIS e COFINS. Eu sei que você é bom de PIS e COFINS também. E confesso, cara, que não me agrada muito essa questão de, sabe, departamentalizar dessa forma. Entendi. Porque, inclusive, tanto diretos, indiretos, ou o que quer que seja, para mim é tudo tax, porque eles estão muito associados. Às vezes é muito chato, você faz um planejamento tributário, você faz a avaliação, a implicação, por exemplo, de imposto de renda e você esquece dos demais impostos, né? Você faz uma simulação, você não considera um crédito, enfim. E aí isso vai dar diferença no seu case. Tem repercussão direta lá no imposto de renda. E exatamente. Então, assim, o meu ponto estão muito conectados os impostos. Então, eu não gosto muito dessa definição. Eu sei que para questões estruturais é importante, em organização e tudo mais, mas eu particularmente me incomoda um pouco essa definição de indiretos e diretos. Assim como me incomoda também, e de novo, sei que é inevitável, mas me incomodam também a definição ou a segregação de compliance e planning. Cara, o compliance é porta para o planejamento tributário. Realmente. Se eu sou o usuário, se eu sou o cara que faz a apuração, com certeza eu tenho também propriedade para identificar algumas possibilidades de planejamento tributário. Sim, com certeza. Assim como o profissional que trabalha no planejamento tributário pode mitigar um risco que está no compliance. Exatamente. Né? Estou fazendo planejamento tributário mitigar o risco. Mitiga o risco. Exatamente. E pode ser planejamento tributário. Quer dizer, eu mitiguei um risco, é um planejamento tributário, concorda comigo? O próprio Código Tributário Nacional, acho que é o artigo 113, né, estabelece que aquele planejamento, quando ele é muito forte, né, muito agressivo, pode configurar, de repente, uma determinada situação que pode ser questionada pelos fiscos, sejam estaduais ou federais, enfim, né? Então, o planejamento ele está ali juntamente com o compliance, né? Posso, não posso? Como é que eu faço isso? Então você percebe que são definições que, de fato, eu tenho um pouco de resistência. Né? Essência... De novo, entendo que às vezes possa ser importante, prefeito de estruturação, segregação de atividades, entregas, não vou discutir isso aqui, meu ponto não é esse, mas meu ponto é que a gente, enquanto profissional, a gente precisa se abrir mais, né? A gente precisa ter isso. E talvez isso seja também uma das capacidades técnicas que o profissional eventualmente pode desenvolver, né? Ter essa visão mais holística, ter essa visão mais ampla, né? Mais ampla das coisas. De todo o escopo, né? Então, sem sombra de dúvidas, a questão do imposto de renda acho que é algo muito importante, né? E só para complementar, eu já fui esse cara do ICMS, hoje eu faço planejamento tributário, análise de estruturas, e o imposto de renda ele tá e o societário também tem muito peso nisso aí, né? Então eu penso de forma estratégica e, de novo, o indireto está ali, é bom, a gente tem que manter ali, mas eu acho que prefeito organizacional, de estrutura, né, pensando enquanto grupo, acho que o conhecimento em impostos diretos, né, imposto de renda é essencial. Tá? Legal. Aproveitando a sua presença aqui, né, eu vou fazer uma mentoria aqui, claro. que eu acho que aqui sai na faixa para mim, né? Na sua opinião, um profissional, ele teria talvez mais chances no mercado de trabalho ou desenvolveria melhor a sua atividade, né, a sua carreira profissional, sendo mais um generalista ou aquele especialista em determinado assunto, assim, depois que ele já, né, tem uma carreira um pouco mais consolidada, compensa ele seguir qual caminho? Essa aí é uma dúvida minha, tomara que seja dos nossos amigos também, com certeza é.
Com certeza, acho que para nossa audiência aqui é uma pergunta muito clássica, inclusive. Verdade. E eu tenho uma resposta para você, tá? A minha resposta. Eu diria que a gente tem que usar muito da ambidestria, né? Eu acho que tem momentos que demandam que a gente seja especialista. Então, se preciso, eu vou discutir no detalhe, né? Eu vou ali no detalhe, eu vou abrir a apuração, né? Inclusive, eu sou muito orientado a ser especialista. Por quê? Porque eu trabalho com chineses. Eles são muito bons. Eles são muito detalhistas, né? Eu sou, assim, eu tenho minha posição, tenho um time e tudo, mas se precisar eu vou no detalhe. Desce na operação e Excel, mexe no Excel, isso que eu te perguntar. Se precisar não, eu faço isso, exatamente. Importante. É cultural, é um pouco de cultura. Então eu vou no detalhe mesmo, entendo, abro, reviso junto, marco horário, sento do lado, porque a gente precisa de alguma forma ser especialista. Eles são muito detalhistas, né? Eu particularmente trabalho com chinês, são muito especialistas. Então, uma conversa com meu chefe, que é um diretor global, né? Uma conversa com o CFO global. Cara, eles vão no detalhe. Se você não tiver o detalhe, você vai ficar feio para você. Você vai entrar no call, você vai explicar, o cara vai no detalhe. Inclusive o CFO do nosso grupo, o global, ele tem um background em Tex, ele começou a carreira em Tex. Entende da matéria técnica. Então você percebe que, respondendo a sua pergunta, eu consigo ser generalista num tipo de situação dessa forma? Não tem como. Não tem como, jeito. Né? A gente poderia filosofar algumas questões assim, mas na prática não tem jeito, né, Rodrigo? Então, de novo, ambidestria. Mas tem também momentos que demandam que a gente seja generalista, né? Pô, tô fazendo um planejamento, tô olhando aqui, tô mapeando aqui, tô fazendo um mapping, né? Então a gente precisa ser. Tem outros momentos que a gente precisa ter. A gente não vai ser nem generalista nem especialista. A gente vai ter visão de negócio, né? Sim. Vou explicar para o meu time de compras como é que funciona o sistema tributário. Cara, eu não vou explicar no detalhe pro cara. Talvez generalista também não funcione. Então, preciso me aproximar do cara, né? Então, acho que a ambidestria, né, essa flexibilidade para você navegar pelas áreas de negócio, atender de acordo com a sua audiência, né? Eu acho que está muito relacionado a isso aí. Você precisa ter essa maturidade para você se adequar. Então, de novo, eu acho que depende, né? Depende do momento, da circunstância. Depende da cultura, depende da empresa que você está trabalhando, né? Mas algo que eu tenho percebido, e assim, o que eu defendo de certa forma, eu acho que na nossa área, né, não cabe mais aquele profissional que puramente faz gestão, né? O profissional tem que ir mais além, tem que ir no negócio, tem que entender, tem que ser usuário, né? Eu acho que não cabe aquele profissional que só faz gestão. Eu acho que, tá ali, o cara só faz gestão. Acho que, assim, na minha opinião, né? Acho que é um tema relativamente controverso. Na minha opinião, não tem espaço tanto para esse profissional. Evidentemente, o gestor está ali desenvolvendo as pessoas, claro, né? Ali, sem sombra de dúvida, você influenciando. Vai ter, mas só isso, eu acho que é muito pouco pra gente. E também, eu acho, Rodrigo, nas suas palavras aí, e eu também sinto isso, ser um especialista, entender a matéria técnica, dá uma segurança muito grande, né? Claro, alguém te chama, esses dias atrás mesmo, né? O pessoal fala, puxa, estamos com um problema aqui em uma ECF, uma escrituração contábil fiscal, quando da recuperação da ECD, tem problemas aqui no lançamento da parte B do LALUR, tem como nos ajudar? Poxa, se eu não conheço como é que funciona, os mecanismos, a legislação, é um pouco difícil, né? E que não se confunda com termos todas as respostas. Sim, não, é verdade. Eu tenho um time para isso. Exatamente. Mas assim, eu preciso ter essência. Tem coisas que eu vou mergulhar e vou falar, cara, pô, isso aqui não tá fazendo sentido. Tem coisas que eu vou mergulhar e falar, pô, mas não tá fechando. Então acho que a gente tem que ter esse senso de especialista, sabe? Tem que ser de alguma forma especialista, né? E eu gosto bastante, até porque a área tributária me agrada muito, né? Eu sou um entusiasta total. E, assim, eu gosto dos detalhes, né? Tipo, eu sou muito orientado a detalhe. Então, é isso. Eu reviso mesmo, gosto, quero entender, dou sugestão, dou pitaco, porque de fato é. Então, assim, recentemente, só dando um exemplo aqui, eu discutia um assunto relativamente simples, mas o pagamento está maior de imposto de renda, e aí atualiza, não atualiza, posso compensar, e aquele código, a antecipação lá em 2018 foi vedada, eu não posso mais compensar, vou atualizar, pode, não pode. Enfim, é algo que faz sentido, né? Então, acho que, de novo, eu acho que o ponto não é ter todas as respostas, ninguém tem todas as respostas. Eu, particularmente, aprendo todos os dias com o meu time, tem um time muito diverso, muito interessante, mas eu acho que a gente tem que ter essa maturidade da hora de ser um especialista, então eu vou preparado ali, a minha audiência é essa aqui, e de ser generalista também, porque eu acho que tem momentos que a gente demanda. Então,
Espero ter Puxa respondido vida. aí a sua... Não, muito boa a sua resposta. E você comentando, né, a respeito desse ponto, eu me lembrei de algumas situações da minha vida, né? Eu tenho um certo tempo de vida já, e a gente vai ganhando experiências, e a segunda coisa começa a contar histórias, né? Mas é a pura realidade. Eu me lembrei agora de alguns casos, né? Conversando, fazendo as auditorias, consultorias também, e eu me lembro de uma vez que eu encontrei algumas pessoas que tinham formações diferentes. Né? Assim, que geralmente quem está no Texas ou é de direito, de economia, alguns de administração, ciências contábeis, né? E aí encontrando uma vez uma pessoa, eu falei, puxa, mas você interpreta muito bem a legislação. Eu que sou contador, estou acostumado em ver a legislação. Puxa, que interpretação boa. Você tem faculdade de direito? Eu falei, não, direito. Ah, então é de contabilidade? Não, também não. Economia? Administração? Você é formada em quê, moça? Ah, eu sou de letras. Falei, puxa, mas letras? Ela falou assim, mas tem tudo a ver, né? Na área tributária a gente trabalha com ECD, ECF, FD, é letras. Aí eu conheci uma outra que era psicóloga. Falei, mas psicóloga, a gente tem que entender a mente do legislador. Aí encontrei uma outra, olha, é sério, eu encontrei uma, Rodrigo, que trabalhava, era médica. Sei até a empresa. Isso. Médica, Rodrigo. Aí eu falei assim, mas médica, isso conhecia muito bem a legislação. Eu falei assim, pois é, a gente tem que manter a saúde em dia para trabalhar com a legislação tributária. Mas o último, olha, eu não tô de brincadeira, é verdade, encontrei era um senhor já, um tributarista muito bom, e eu vi ele uma vez dando uma palestra, acho que era uma conferência da Contimatic na época, né? O pessoal chamou, o cara arrebentou na apresentação. Aí eu olhei o currículo dele, contador, tudo bem, e teólogo. Aí eu falei assim, rapaz, mas como teólogo? Ele falou assim, porque na legislação tributária, às vezes, só Deus para resolver. Então é isso, a pessoa vai atrás e aprende, né? Isso é um conglomerado de competências, né? Pra gente... Gostei dessa história. Acho que é isso, acho que o que você fala traz muito a questão da diversidade, né? Acho que a gente tem que ter de um dia. E curioso, você falou de letras, eu trabalho com uma chinesa que ela é formada em letras. Uau, tá vendo? E eles têm muito disso lá. Meu chefe é formado em matemática. Olha aí. Né? Muitas vezes eles têm uma formação mais generalista e eles se especializam. Entendi. Né? Esse que conhece a legislação tributária. E eu vou te falar, eles são muito bons. Eu já, assim, não é porque eu trabalho com eles, eles não vão escutar isso. Eu não preciso nem assim, puxar saco nem nada. Eles são muito bons, muito bons. Eu costumo brincar que eu trabalho com meu chefe, trabalho diretamente com a outra chinesa também. Eles, se eles quisessem, se o idioma não fosse um desafio, né? Eles falam inglês, mas enfim, eles poderiam ser tributaristas aqui no Brasil. Puxa vida. Eles são muito bons. Dada a inteligência, o raciocínio lógico, tal, são e tudo muito, mais, né? muito bons, muito bons. Então é isso. E aí, só para finalizar aqui o nosso hall de hard skills, eu acho que, sem sombra de dúvida, outro hard skill também que eu gosto de mencionar, e de novo, não estou falando aqui de ser fluente, acho que fluência é algo muito complexo, né? Eu particularmente morei 2 anos nos Estados Unidos, não sou fluente, mas eu me comunico, né? Eu acho que é o idioma inglês, né? Eu acho que falando de um profissional de tax, do presente, vamos falar assim, que sabe quer trabalhar, ter bastante desafios, está exposto a grandes desafios, eu acho que é inevitável também que invista tempo no idioma inglês. Legal, né? muito acho que bom. todo mundo tem que ter essa chance, tem que ter essa visão, tem que estudar constantemente. Eu acho que é fundamental. E deixa eu te perguntar, vamos explorar os conselhos aqui, né? Para uma pessoa que não conseguiu, talvez, ou não conseguiu, talvez não teve também, às vezes, a coragem, porque o que você fez é realmente... Aí vamos falar dos soft skills depois. Mas, assim, de repente ter uma experiência internacional, morar em outro país, da língua nativa, né, do inglês, por exemplo, dá para, aqui no Brasil, treinar e também conseguir uma determinada liberdade no inglês? Essa é uma pergunta, na verdade, difícil, né? Porque eu acho que é muito pessoal. Tá, né? entendi. De novo, eu não estou pregando aqui ser fluente. Tá. Não é isso. Mas você tem que se comunicar. Saber responder um e-mail, entrar no call, entender a essência, né? Tem em mente que, por muitas vezes, o idioma, o inglês é um idioma internacional, mas muitas vezes o idioma ele não é nativo para ninguém. Então, por exemplo, no meu caso, o idioma não é nativo para os chineses. Né? Tá ali no meio do caminho. Sim. Né? Assim como não é para... Então, assim... Isso a gente tem que entender que isso de alguma forma nos coloca numa posição de privilégio, né? Porque eles também têm desafio com o idioma. Conheço conheço chineses que falam inglês muito bem, mas eu conheço chineses também que têm desafio e que está se desenvolvendo. Então acho que o ponto é a gente entender a importância e envidar esforço ali para aprender o idioma. Estudar, né? ir atrás, evidentemente, entendeu? mas também quando tiver oportunidades, né, Rodrigo? Tem uma oportunidade de uma apresentação, claro. Você vai, mas tem eu coragem. Acho que o ponto-chave aqui pode ser até redundante, mas o ponto-chave é a virada de chave.
A gente precisa vencer os nossos medos, a gente precisa falar, precisa entrar no call e colocar mesmo a cara a tapa, né? E assim, a questão de estudar ou não, acho que, de novo, é muito pessoal, porque tem gente que funciona muito bem vendo série, tem gente que funciona muito bem escutando podcast, tem gente que funciona bem lendo, ouvindo, e cada um tem sua digamos assim, tem suas habilidades individuais, né? Então Sim. tem gente que tem um ouvido muito bom, né? Tem gente que fala melhor. Então depende muito. Então acho que primeiro é querer, né? Então acho que você tem que querer. Então acho que de acordo com isso, se você dedicar tempo ali, eu tenho certeza que os resultados vão vir, né? Então 0 com 1 é 1, né? Então acho que a gente tem que ir nessa linha. Sim, então é colocou verdade. esforço, entendeu a importância, se esforçou, os resultados vão vir gradativamente. E na medida que você tem exposição, você também evolui, né? Sim. Então assim, de novo, acho que inglês é muito importante, né? Eu não diria que é determinante. Muitas vezes a gente não utiliza o idioma ou utiliza pontualmente, Sim. mas pensando no contexto global, no contexto de grandes grupos econômicos, eu acho que o idioma ele tem um peso bem relevante. Você me fez lembrar de uma oportunidade uma vez, o pessoal tinha que fazer a apresentação aqui na Cinco mesmo, né, para um determinado cliente lá do Texas, e aí a pessoa que poderia fazer, as pessoas que poderiam fazer a apresentação, um estava de férias, outro estava alocado, sim, sobrou para mim. Então eu conhecia como é que era o sistema, né? O pouco que eu já vi com você aqui, você poxa, foi de cabeça falei, e vai que Rodrigo, rapaz, eu disse assim, olha, eu vou participar. Aí eu me dei conta do que eu tinha falado às 8 horas da noite, Rodrigo. Aí eu não consegui dormir à noite, todo preocupado e tal. Só que eu estudava um pouquinho durante o dia, era 20 minutos. Então, quer dizer, não era uma coisa completamente estranha, mas o nível era intermediário. E aí fomos para a call. Né? Eu me lembro que nos 5 primeiros minutos eu sentia meu coração palpitar, assim. Normal. Parecia que ia sair Quem pela nunca, boca. Né? Poxa, mas depois de 5 minutos, olha, eu te digo isso assim, por vai Deus. Que vai. Aquela adrenalina baixou. E eu falava de uma maneira assim que era como se eu tivesse proficiência. Bom, conclusão, a pessoa fechou o acordo, gostou do sistema, comprou, e aí um amigo meu falou assim, rapaz, você conseguiu fazer uma coisa que assim, foi extraordinária. Eu disse assim, o quê? Falar inglês? Não, você fez o norte-americano dar risada, ele achou engraçado. Eu falei assim, bom, ou ele gostou muito, ou foi um fiasco total, não entendeu nada, né? Mas foi muito bom. Mas aí você viu a questão do mindset, pois que você foi lá, encarou o desafio. Encarou o desafio, certamente exatamente. Do outro lado tinham profissionais que entendiam que o idioma não era um idioma nativo para você. Então é isso, vai dar certo. Então, nos assim, comunicamos, né? Comunica, pronto, perfeito. Essa é a mensagem. Tem que se comunicar. Então, assim, de novo, a gente não está falando aqui de proeficiência, de fluência e tudo mais, mas é se comunicar. Eu acho que tem uma certa importância você saber se comunicar em inglês. Com certeza. Agora, dentro desse ponto, né, que a gente falou da comunicação, um fato curioso na minha carreira profissional foi encontrar algumas pessoas, por exemplo, que são completamente inteligentes, um raciocínio lógico assim absurdo, uma capacidade interpretativa dos textos tributários, sabe aquela pessoa realmente inteligente, competente, matemático, não matemático em si, mas assim, tem uma mente lógica, né, muito boa, que também escrevia muito bem, é um profissional técnico, assim, que acho que de 1000 candidatos e o escolheram como assim, inevitavelmente sendo o profissional para a vaga, mas que com o passar do tempo, Rodrigo, o tempo foi passando e essa pessoa não teve êxito na carreira, ou ainda que não tivesse sido demitido, mas continuava sempre na mesma posição, não se desenvolveu, né? E aí eu percebi que tinha algumas deficiências comportamentais que faziam com que essa pessoa não conseguisse desenvolver. Eu até li alguns artigos que existe uma pesquisa, né, que diz que uma grande parte dos profissionais são contratados pelas suas competências técnicas e são demitidos, né, por conta da falta de características, de habilidades e competências comportamentais. Então, na sua opinião, quais são as principais características, habilidades, competências comportamentais que inclusive você utilizou na sua carreira, com certeza você utilizou para chegar até aqui, que faz com que esse profissional de techs tenha êxito no exercício das suas funções e de fato seja um diferencial no mundo corporativo. Legal, excelente tema, acho que agora a gente passa a falar de para um outro momento. E você vinha comentando sobre a questão de contratação, eu me recordei que eu li uma vez um livro que falava exatamente sobre... Tinha um profissional que estava contratando e aí e muito em linha com o que você comentou, do tipo habilidades comportamentais ou habilidades técnicas, né? Eu acho que você efetuar uma contratação puramente pelas habilidades técnicas, ela talvez não seja, depende muito bem do projeto, opção, mas talvez não seja a melhor opção, então tem que ser avaliado, né? Porque, de novo, especialmente em techs, se o cara é bom em
Se o cara tem uma capacidade técnica, sei lá, em indiretos, por exemplo, pô, será que isso não vai se perder com o tempo? Sim. Pela atualização da legislação, ou pela mudança de alguma questão, ou pela mudança, por exemplo, de um setor, não sei, tá? Entendi. Então, só pra gente refletir. E aí, a redação é a seguinte, que é melhor contratar pelo will, tipo, o cara vai, do que pelo skill, né? Então, Entendi. will Legal. versus skill. Esse eu vou anotar. Então, assim, e eu talvez seja muito mais nessa linha. Então, se eu tivesse que escolher o will e o skill, talvez eu fosse pelo will, né? Puxa vida. Contratar aquele candidato que ele vai correr atrás, que ele tem aquele mindset, que ele vai fazer acontecer, né? Então, para iniciar o bloco agora de soft skill, começa dessa forma. E aí eu falo muito de comunicação. Comunicação. Né? Toda vez que eu penso em soft skill, eu penso muito em comunicação. Poder da comunicação, né? Falar de forma clara, né? De acordo com a sua audiência. Eu acho que isso é muito, de acordo com a cultura, isso é muito importante, né? Eu me recordo quando eu comentei sobre a 99 Didi, quando eu comecei a pesquisar um pouquinho mais, eu vi que eram chineses e eu tinha muita, não diria preocupação, mas eu tinha, na verdade, uma certa preocupação em trabalhar com chineses, né? Porque todo mundo se falou, nossa, trabalho com chinês, tudo. Claro que a gente está falando de Oriente versus Ocidente. São culturas diferentes. Cultura né? diferente, naturalmente. A gente tem que respeitar, sim, né? Então, sim. por exemplo, de novo, eu falei, uns amigos meus estão indo lutar lá em Abu Dhabi, eu falei, cara, toma cuidado, você está em outro país, tudo mais. Então a gente tem que ter esse respeito pela cultura, né? E assim, eu sempre respeitei muito as culturas, mas eu queria entender efetivamente como era, né? E conversando com as pessoas, era incrível como as pessoas falavam, cara, é muito difícil trabalhar com ele. Eu falei, nossa, então ferrou. E agora? Eu vou entrar aqui, ferrou. E aí que tá, né? Eu acho que a gente fica tanto nessa de criar essas barreiras, de muitas vezes a gente não enxerga o outro lado, né? E isso está muito relacionado também à questão cultural, né? Você está aberto a novas culturas, e a questão da comunicação. Vou dar um exemplo aqui. Conheci você hoje, né? Pessoalmente, pelo menos. Cara, eu confio em você até que você prove o contrário. Confio em você. Legal. Tamo junto, a gente confia em você, beleza. Você vacilou uma vez comigo. Pô, Leonardo, que isso, cara. Vacilou a segunda. Pô, Leonardo, que isso. Terceira, aí eu começo cara, aí não dá, a relação tá bolada, beleza. Então, essa é a nossa, assim, de forma geral, essa é a nossa forma de se relacionar. Entendi. Né? O Brasil tem, conheci, beleza, tem uma referência e tal, confio em você. Confiança. Com o chinês não funciona dessa forma. É mesmo, Rodrigo? Isso choca a gente. Puxa Por quê? vida, Porque você precisa mostrar para eles que eles podem confiar em você. Então eles vão te todo testar. Um processo, caminho da confiança. E às vezes a gente não tem essa maturidade para aceitar, entre aspas, esse teste deles. Então, por exemplo, o cara vai me perguntar. Aí, tá, Leonel, o que, é que você acha que o Rodrigo falou? Ah, tá, o Rodrigo tá certo. O Rodrigo vai me perguntar de novo, vai fazer uma consulta à parte. Então, assim, a gente precisa ter esse respeito que é a cultura deles. Eles não estão testando, mas não estão, mas assim, faz parte do processo de confiança deles. Entendi. Tanto é que, cara, eu passei por algumas situações do tipo, me perguntaram algo, dei entre aspas o meu parecer, fui lá, contrataram uma empresa, a empresa deu o mesmo parecer que eu. Em algum momento, quando eu tive divergências entre o que uma consultoria achava, etc., eu discutia com propriedade, colocava os meus pontos, mas eu fui adquirindo a confiança deles assim. E hoje, eu não preciso fazer absolutamente nada para ter a confiança de nenhum chinês do grupo. Uau, você ganhou a confiança de todos, desse pessoal. De todos. Então, assim, nosso CFO tem, sei lá, 2 anos. Ele chegou aqui no Brasil. Né? Chegou, sei lá, 1 ano e pouco. Tem 2 anos de. Não, desculpa. Ele tem 1 ano e pouco de CFO Brasil. Ele é chinês, mora nos Estados Unidos e tem 1 ano e pouco de CFO Brasil. Ele chegou aqui no Brasil, eu não precisei fazer, entre aspas, absolutamente nada. Uau. Porque ele já carregava com ele a minha imagem ali. Entendi. E tudo mais. Então eles são muito disso. Né? Você então, construiu uma imagem de confiança, uma relação então, acho firme. Que, isso faz parte também dos soft skills, né? Então, na linha da comunicação, adequar minha comunicação, né? Vou falar com a audiência X, a comunicação está aqui, né? Vou falar com, de novo, meu setor de compras, né? Como eu comentei, meu setor de logística, meu setor de tal. Então, eu faço aquela comunicação adequada e falo, nossa, o Rodrigo fala de uma forma que eu consigo entender imposto. Nossa, imposto não é tão fácil, não é tão difícil assim. Exatamente, é difícil. Primeiro que não é um assunto que chama atenção, né? Eu nunca vi pessoa, nossa, agora nós vamos falar sobre tributação então, assim, da divisão. Legal. A gente tem que se adequar à realidade do cara. O que é importante para o cara saber ali? Isso é comunicação, né? Muito bom. E isso, essa sua entrega começa a ser perceptível na medida que você consegue se comunicar bem. E curioso que cada vez mais
minha comunicação, eu percebo, obviamente, pelos feedback, ela acaba sendo mais curta e mais assertiva. Olha só. Então, assim, eu já escrevi uma página. Hoje, a mesma coisa que eu escrevi em uma página, cara, eu escrevo um parágrafo. Olha, então quer dizer... E eu quero escrever uma linha em algum momento. Puxa vida, então quer dizer que, olha, nossa, muito bom. Um soft skill, uma habilidade comportamental também se dá pelo poder de síntese. Com toda certeza. Falar uma frase... Mas simples, o que interessa, né? Poupar o nosso tempo, acho que não somente na vida corporativa, mas de forma geral, nosso tempo acho que é o nosso bem mais valioso. É né? verdade. Eu sou uma pessoa que respeito muito o tempo do outro, acho que a gente está aqui, enfim, de passagem, acho que eu respeito muito o tempo do outro, e acho que é tudo que a gente tem mais valioso. Então, assim, cara, eu vou fazer o possível que você entenda da forma mais rápida e a forma mais assertiva possível, né? Então eu preciso ser efetivo na minha comunicação, né? Isso exige muito treino, né, Rodrigo? Exato, entendeu? Você conhecer, fácil, entender a experiência, um pouco de jogo de cintura, entender sua audiência, né? Nem todo mundo são iguais, a gente tem que respeitar a individualidade, tem gente que gosta, inclusive é essa adaptabilidade, né? Tem gente que gosta de algo mais completo, né? Sim. Então, por exemplo, sei lá, você vai dar um advice, por exemplo, para uma área de, qualquer área de negócio. Pô, se faz necessário você trazer a base legal, nossa, o código, o artigo XPTO do nossa legislação toda, tal decreto, aquele PowerPoint cheio, cara, de... né? Outra questão também, essa questão de apresentação, né? Pô, não, PPT, cara, tem gente que não vai de PPT, vai com Excel, né? Você não precisa ficar preso ao PPT. E se levar um PPT também não leva aquele texto gigante, page, né? Eu aprendi a one page, né? Tipo, one page. Então, eu acho que a gente precisa se adequar. Isso faz parte da comunicação, faz parte da adaptabilidade. Eu acho que, de fato, a gente precisa se adequar à audiência. Isso é, assim, muito importante. Eu acho que é um soft skill que eu destaco bastante. Excelente. Acho que a gente indiretamente já falou de outros aqui, né, de outros soft skills. Deixa eu te fazer antes de você continuar, uma dúvida que eu fiquei aqui, né? A gente comentou sobre a reforma tributária quando nós estávamos falando dos hard skills. Evidentemente é uma matéria técnica, exige, portanto, habilidades técnicas, enfim, tudo aquilo que a gente já conversou. Mas nós estamos falando de uma mudança, né? Uma mudança, como você bem disse, uma mudança de paradigma, de modelo completamente diferenciado, pelo menos é o que a gente espera. Nesse sentido, Rodrigo, talvez, por exemplo, flexibilidade, que é uma competência comportamental, será talvez um diferencial para esse profissional que vai encarar uma reforma tributária? Você não foi combinado, mas você está falando exatamente do outro ponto que eu iria abordar. Eu acho que legal. Flexibilidade também, mas eu acho que inteligência de negócio. Inteligência de negócio, legal. Assim, gosto muito dessa palavra porque diz muito como eu enxergo o profissional de techs de hoje, né? Acho que a gente precisa ser orientado a entender do negócio, né? E no contexto de reforma tributária, como você menciona, eu acho que é fundamental. Tem que conhecer o negócio. Qual é o negócio da minha empresa? Quanto é que eu tenho de margem? Quanto é que eu tenho de EBIT, entendeu? Então, eu preciso conhecer exatamente o meu negócio. E isso passa pela inteligência de negócio, né? De percorrer, entender cada uma das dores, né? De novo. Conversar bastante, Conversar, ser usuário. Ser usuário. Eu sou usuário. Excelente. Cara, eu entro, eu peço as corridas, eu converso, quero entender, e aí? Tal, com a tua experiência. Tal, como é que tá? Eu quero entender, eu chego numa reunião, eu coloco meus pontos, entendeu? Apesar de ser, as pessoas olham para mim, nossa, mas você é de techs ou você é de operações? Uau. Cara, não sei. Eu sei que, e aí, conectando aqui, cada vez mais eu sou um cara de negócios, com conhecimento em impostos, do que um cara com impostos. Ao contrário. Que conhece interessante. Tudo começa pelo negócio. Cara, tudo começa pelo negócio. Eu quero entender, cara, eu quero ler o termos e condições. Deixa eu entender aí o que a gente tá falando pro usuário. Pô, entendeu? Assim como eu acho que a gente também, e eu escutei isso em algum podcast recentemente, tá? Existem estudos aí em andamento aqui no Brasil para entender a cabeça do legislador. Olha aí. Com certeza. Minha amiga vai se dar bem, hein? A minha amiga psicóloga vai se dar bem. Não, no sentido assim, quando eu falo entender a cabeça é o seguinte, porque às vezes a gente menospreza, né, o legislador. Sim. A gente fala, nossa, esse cara errou, nossa... Mas, deve ter um espírito ali, um sentido, um âmago naquela lei. E sobretudo por quê? Porque a nossa ótica é limitada. Eu estou olhando muitas vezes de forma, entre aspas, setorizada. Eu estou olhando sobre a minha perspectiva. Sim, eu não estou olhando todo. Então, assim, às vezes a gente menospreza muito, né? Então, eu acho que se a gente for na essência da legislação, a gente vai conseguir ter muitas respostas que, de certa forma, quando a gente é muito objetivo, simplista, a gente não consegue visualizar. Sim. Então, voltando à questão da inteligência de negócio, eu acho que, assim, sem sombra de dúvida, outra
outra capacidade, outro soft skill que, assim, tem que conhecer o negócio, né? Tem que ser orientado a conhecer o negócio, a ser usuário, a entender os seus serviços, né? Isso passa muito, pensando aqui, passa muito por você acreditar no seu negócio. Sim. Né? Imagina, eu particularmente eu acredito muito no negócio da 99. Né? A gente está falando de um ride-hailing, compartilhamento de viagens, sim, verdade. uso sustentável, né? Uso dos recursos. O que é sustentabilidade? É o uso dos recursos de forma consciente para que eles durem. Perfeito. Né? Então, assim, ao invés de 5 pessoas dirigindo, um só que está prestando o seu serviço para as pessoas. E eu acredito tanto no negócio que as pesquisas indicam que a gente, eu acho que aqui no Brasil, eu preciso corrigir esse dado, atualizar esse dado, mas se eu não me engano a gente tem 1% da frota de veículos direcionada ao ride-hailing. Olha só. Ou seja, e no mundo, se eu não me engano, são 4%. No mundo é 4%. Então, impressionante, são números interessantíssimos. Olha a curva de crescimento que a empresa pode ter. Sim, com certeza. Né? Então, a gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando de economia circular. Lembra que a gente falou de economia circular? Sim. Então, não estou falando de economia linear. Linear, exatamente. Estou fazendo a utilização dos recursos. Ela se retroalimenta dentro de um ecossistema. Isso, exatamente. Então, de fato, negócios. eu acredito. Então, isso passa. Eu preciso acreditar. Imagina se é um negócio que eu não acredito. Por exemplo, tá? Não quero mencionar nenhum tipo de negócio, mas eu sou uma pessoa muito qualidade de vida. Imagina eu ter a chance de trabalhar numa empresa que vai na contramão dos meus princípios. Pô, eu não vou ficar à vontade. Você não vai prosperar, você não vai se desenvolver. Você vai me chamar para uma conversa aqui, eu vou falar, nossa, quer dizer... Tá indo contra os meus valores, meus princípios, não é muito certo. Então, assim, eu acho que, curiosamente, isso pode ser também algo que a gente busca nos profissionais. Você conhecer o seu negócio, você gostar e acreditar no seu negócio. Sim. Como é que eu posso entregar o meu melhor se eu não acredito? É verdade. Como é que eu posso entregar o meu melhor se eu não conheço, se eu não... Entende? Então, acho que diz muito isso. Então, acho que tudo isso, reunido aí, com suas pequenas ressalvas, tudo isso é inteligência de negócio. E o lidar também com as pessoas, saber formar pessoas também realmente... Não é possível. Você tá... Olha, pessoal, cara, nós não combinamos, hein, o roteiro aqui. O pessoal cara, eu juro. Sério. O próximo tema que eu ia falar é exatamente que liderança. Legal, você tá vendo? Juro pra você, cara. Eu vou falar 6 números aí, anota aí. Eu não faço anotação não, mas hoje pela manhã... Refletiu em alguns pontos. Vamos lá conversar. Estou lendo a sua memória, estou lendo a sua mente, papo hein, de alto Rodrigo? Nível, papo de alto nível. Eu falei, cara, deixa eu tentar entender. Que cara, legal. Aqui, ó, liderança. Olha aí, que legal. Comunicação, inteligência de negócio e liderança. Ah, que legal. Cara, liderança sem sombra de dúvidas, né? Acho que é fundamental, né, Rodrigo? Fundamental. Não tem como. Acho que liderança diz muito, como a gente lidera, como a gente motiva as pessoas. No final do dia, é sobre pessoas, né? Então... acho que eu acho que a gente tem o core business da empresa, mas eu acho que um passo atrás a gente está falando de pessoas. Sim. Então você entrega produtos, mas você tem estrutura de pessoas por trás, né? Então como falar de alta performance sem falar de liderança, né? Referência, treinar pessoas, se importar com as pessoas, né? Então acho que a questão da liderança, né? Liderança genuína, pelo exemplo, né? Liderança que se importa com você, eu acho que o elogio sincero, né, Rodrigo? Isso feedback é tempestivo, né? Cara, assim, algo que não dá mais para aceitar é falta de tempestividade com feedback. Né? Eu quero entender o que é que eu tô, entre aspas, ou errando, ou fazendo de forma indevida, enfim, hoje. Eu não preciso esperar um ciclo. Então, inclusive, eu acho que isso é algo que as empresas precisam rever. Realmente. Esses ciclos de 6 meses não cabe mais. 1 ano. Cara, especialmente em tecnologia, né? A gente tem os OKRs, não funciona 1 ano de ciclo, as coisas são muito dinâmicas. Estou olhando para o retrovisor, já foi, né? Já passou. Foi. Como é que eu vou fazer um plano para daqui a 1 ano? Cara, como eu vou desenvolver uma pessoa, sendo que... Como é que eu vou dar um feedback? Cara, aí é que tem um líder. O feedback ele é constante. Constante. Eu faço one-on-ones periódicos com o meu time semanalmente. Excelente. Semanalmente. Que bom, hein? Eu tenho parte da minha agenda dedicada para pessoas. E não que eu faça somente gestão de pessoas. Mas eu acho que é importante, né? E não que aconteça todo dia. Tem semana que está muito corrido. A gente se adapta, não faz. Tem semana que mais tempo, menos tempo. Mas existe aquele compromisso. Mas existe o compromisso. Pessoa, tá ali com na aquele agenda, recurso humano que tá ali. recorrente, one-on-one, catch-up, enfim, o nome que quer que seja que a gente queira dar. A gente faz one-on-ones periódicos, né? Eu tenho um staff que é com o time inteiro, que eu acho que isso é fundamental para a gente colocar todo mundo na mesma página. O que é que o Leonel está fazendo? O que é que o Rodrigo está fazendo? Será que você não tem uma visão diferente? Será que o que você está fazendo não tem conexão, link com o que, sei lá, o João, o Pedro, a Maria, enfim, está fazendo? Então, acho que é fundamental esse time. Então, todas as segundas a gente se reúne, então coloca os temas, qual é o andamento, quais são os planos de ação, o que é que precisa ser escalado e tudo mais.
e tem os one-on-ones, que é exatamente essas conversas, muitas vezes técnicas, para resolver questões individuais, né, de algumas tarefas individuais, mas grande parte delas de feedback, enfim, e é isso. E aí, na linha do líder, eu também quero entender com o meu time o que é que eu estou fazendo e o que eu posso fazer diferente. E não necessariamente o que eu estou fazendo é errado ou certo, né? Porque algo que eu tenho eu respeito muito a individualidade de cada um, né? Então eu tenho no meu time pessoas mais detalhistas, pessoas mais diretas, pessoas que se comunicam melhor, enfim. E eu preciso reconhecer esses valores, né? Eu não estou para querer mudar ninguém, mas eu estou para, entre aspas, não é a melhor palavra usar, mas eu estou para explorar as melhores virtudes de cada um deles, né? Então, eu acho que é isso. Então, acho que muitas vezes a gente está olhando ali as deficiências, enfim, o que cada um tem de ruim, de ponto negativo, mas eu acho que é muito mais inteligente, talvez, a gente olhar para o que é positivo, né? Sim, com certeza. Então, assim, eu tenho muito isso. Então, é um trabalho mais detalhista, cara. E talvez isso também vem naquilo que a gente já conversou, né? Dessa cultura do esporte e tudo mais, né? Eu ouvi o Bernardinho uma vez dizendo assim, não, eu cobrava os meus atletas e as pessoas dizem assim, nossa, mas você é muito bruto, né? Uma pessoa que, assim, não, eu estou respeitando. A pessoa tem as suas habilidades. Porque pode entregar, sim, é o respeito, é o desenvolvimento. Esse é o líder de verdade. Já li o livro dele, Transformando Suor em Ouro. Acompanho a trajetória do Bernardinho, um grande empresário também, tem uma rede de academias bem conhecida no Brasil, e eu gosto muito das falas dele, e aí acho que é basicamente isso, o esporte traz isso um pouco, né? Sim. Essa competitividade saudável, você explorar o seu melhor, é performance. No final do dia é eu versus eu mesmo, ainda que o esporte seja coletivo, tem muito sobre mim, né? Sim. Então se eu posso entregar mais, se eu posso entregar 100 pro meu time, é pro time, é pra equipe, né? Então assim, ainda que seja coletivo, tem muito do individual. Então, acho que liderança é algo fundamental, né? Eu acho que uma liderança saudável, que valoriza o feedback, que valoriza a diversidade. Minha equipe, por exemplo, é extremamente diversa, né? Muito diversa. É algo que eu tenho um olhar muito forte. Que legal. Que eu gosto e pratico, então. E para isso tem que ter uma liderança situacional, né, Rodrigo? Com certeza. Para cada indivíduo, claro, você tem um jeito de abordar, de tratar, de desenvolver as pessoas, exigir, né? Exatamente. Então, é exatamente isso. Então, acho que a liderança é outro soft skills que a gente tem que ter, e não somente a liderança direta, né? Existe muita liderança indireta também. Eu tenho meu time de techs, mas eu tenho possivelmente algumas outras lideranças indiretas, né? Sim. Pessoas que me perguntam questões, opiniões e tudo mais. Então essa liderança ela se desenvolve também de forma indireta. Tá? Você comentou, né, sobre essa valorização às pessoas, acreditar no ser humano, ajudá-lo a desenvolver as suas melhores habilidades. Claro. Para variar, me lembrei de uma história. Quando eu comecei na auditoria, eu lembro que a gente foi fazer um trabalho de techs numa grande empresa, e aí, por um fator do destino, né, as pessoas que poderiam ajudar, as pessoas... os supervisores ou mesmo os analistas naquele dia não podiam, aí o pessoal falou assim, não, então nós combinamos aqui, você vai conversar com a supervisora, ou gerente da área. Eu falei, puxa vida, experiente desde que eu sou, conversar com uma pessoa dessa, com uma imensidão de conhecimento que essa pessoa tem, mas vamos lá. Comecei a conversar com a pessoa, obtive as evidências que eu precisava, as planilhas, fizemos os cálculos, e ela viu que eu estava muito interessado, né? Falei, mas como assim IPI? Mas IPI cobra pelo momento que se produz? Não, isso aí tem o fato gerador, né? Uma paciência para me explicar. Eu tenho umas planilhas aqui, eu vou te dar. Aquilo me marcou. Passaram-se 10 anos. 10 anos. Estou eu lá um dia, estava na Syncro já, trabalhando e tal. Aí me chamam para uma entrevista. Falei assim, olha, tem uma pessoa aqui, a gente está entrevistando algumas pessoas e 2 são as finalistas. Eu não sei o que fazer, esse gerente de outra área, né? Porque eu não sei conversar tão tecnicamente com as 2 pessoas, elas conversam muito bem, são técnicos, fizeram os testes, foram muito bem. As notas estão exatamente empatadas. E eu preciso de você para você fazer as perguntas e me ajudar a decidir. Vou eu lá, faço pergunta para uma, responde. Pergunta para outra, responde. Rodrigo, eu não tinha mais nenhum recurso técnico e comportamental, até porque o RH já tinha aplicado os devidos testes. Eu falei assim, eu não sei o que eu faço também. Eu falei assim, mas eu te chamei para me ajudar. E eu naquela peleja, e agora? Daqui a pouco, eu olho assim, o sobrenome, eu falo, mas esse sobrenome aqui, eu já ouvi em algum lugar. Aí peguei lá no computador, espera só um pouquinho, fui lá no meu computador, dei um pesquisei pelo nome. Quem é que aparece?
a pessoa gerente de 10 anos atrás, que tinha me ensinado, passado as planilhas para mim e tal. Eu falei assim, já tenho a resposta. Aí eu voltei lá, só para confirmar, vocês tiveram auditoria de tal empresa, da Big Four? Ah, eu lembro, sim, tal. Eu falei assim, muito bem. Eu falei assim, fulano, a escolhida é essa, porque era justamente a pessoa que teve paciência, né, com todo amor e carinho. Eu via que ela tinha um trabalho gigante para fazer, mas se dispôs, né, dispôs o seu tempo para ensinar como nós chamamos, um termo engraçado na auditoria, né, o pica-pau, estava lá toda hora, viu, não quero saber de tal coisa. Então, aí depois, quando eu contei essa história, depois que ela foi contratada, eu contei essa história para ela, ela ficou toda emocionada, né? Mas você vê que coisa interessante? Então, quer dizer, ela acreditou, né? Teve uma disposição em me ensinar, é um soft skill brilhante, uma competência comportamental fantástica e que resultou em bons frutos lá no futuro, né? Algo sensacional. Rodrigo, você está falando de colaboração, é isso? De colaboração e também da valorização. Você poupou meu trabalho aqui. Por favor, comenta aí pra gente. Eu acho que você já falou bastante aí sobre colaboração, acredito bastante. Fundamental, né? Fundamental. Eu acho que diz muito, mas eu gostaria de falar do próximo soft skills aqui. Por favor. Gerenciamento de crise. Cara, a gente vive num país... Isso é fundamental, importantíssimo. Eu acho que é um soft skill muito importante, especialmente no nosso contexto brasileiro aqui. Seja ele tributário, econômico, político, etc. Eu acho que a gente vive crises recorrentes aí nos últimos anos, né? Sim. Eu acho que existiram de toda sorte, de todos os tipos. Eu acho que existiram grandes crises, como, por exemplo, de 2008. Eu lembro essa crise de 2008. Lembro de um outro, parece que em 2012, algo dessa linha. Tivemos o Covid agora, né? Sim. Então, e temos outras pequenas, né? Nosso país é um país que a inflação é alta, os juros altíssimos. E como é que a gente, enquanto profissional, a gente reage adequadamente a essas situações adversas? Diversas, né? E eu lia também em outra oportunidade que eu acho que o Brasil é o país com mais crises do mundo, algo nessa linha, né? Instabilidade, crise, adversidade. São de situações econômicas, políticas, sociais. Exato, sociais, enfim, exatamente esse ponto. Então, eu acho que um profissional de técnica ele precisa ter esse olhar para o gerenciamento de crise, né? E isso passa muito por entender o momento da companhia, né? E aí você está falando de gerenciamento de budget, você está falando de geração de caixa. Nossa, minha empresa precisa gerar caixa. O que eu faço aqui para poder gerar caixa? Caixa às vezes pode salvar uma empresa. Inclusive, realmente. Se eu não me engano, a maior parte das empresas quebram com a questão também de caixa, etc. Né? Às vezes seu resultado não corresponde ao caixa, enfim. Mas que não é só também aumentar muitas vezes o lucro ou a receita, é uma recuperação de crédito, alguma coisa. Inclusive eu conheço tem um conhecido, né, que está se tornando um grande amigo meu, que foi o primeiro a entregar a CAT 42. Vocês conhecem essa pessoa, Rodrigo, que tem impacto direto no caixa, né? Com certeza. Bom ponto, acho que é exatamente entender, né? Eu estou falando dele, viu, pessoal? Ele foi o primeiro profissional a entregar a CAT 42. Dando os devidos créditos também, trabalhei na Sephora, juntamente com um profissional que eu super respeito. Eu vou aproveitar o momento também e fazer o reconhecimento do Guilherme Iacovino. Guilherme, um abraço aí pro Guilherme. Foi meu coordenador lá na Sephora, cara, profissional muito... Tem gente que realmente marca a nossa vida, né? Profissional muito bacana, até hoje a gente troca muita ideia, escrevemos um texto, inclusive, parecido, fala um pouco de CAT 42. Legal. Vamos publicar nos próximos dias aí. Mas eu acho que a gente tem que entender esse momento. E falando como você está trazendo esse tema, eu acho que era uma realidade que a gente viveu, né? A Sephora recém-chegaram no Brasil, chegou no Rio, tinha uma metodologia de trabalho, uma estrutura de online, lojas físicas e tudo mais, e a gente identificou exatamente na CAT 42 uma oportunidade de geração de caixa, né? Uau, então, olha. Aquele ICMS que ficava represado e tudo mais, então a gente fez um excelente trabalho, de fato, né? Contando com o apoio de algumas consultorias, entregamos, de fato, o recibo número 1 de São Paulo. Isso aí eu gosto de comentar porque foi um projeto bem interessante. E aí, voltando aqui à questão da crise, eu acho que gerenciamento de crise diz muita coisa, né? De novo, você se adequar à realidade da empresa, Sim. que percorre um pouco sua inteligência de negócio para fazer essa leitura, e gerenciamento de crise de entender, né? Então, é exatamente isso. Então, eu acho que isso vai muito mais além do que o profissional de tax, né? Vai enquanto profissional. Então, cara, a taxa de juros está muito alta. O que você pode fazer em benefício da companhia por conta da taxa de juros, né? Sei lá, a nossa momento político não é tão favorável. O que a gente pode fazer, né?
Não sei, o Brasil está visualizando a arrecadação, só tentando dar alguns exemplos aqui, de forma geral. Aqui, uma distribuição de lucros mais inteligente, isso, mais rentável. Mas, por exemplo, o Brasil está visualizando muito a arrecadação. Será que não é o momento da gente ter um apetite de risco um pouco controlado, né? A empresa já está dando lucro, será que eu também não ajusto o meu apetite de risco, né? Então, esse balanço de apetite de risco, né? Tomada de risco, ações que possam gerar caixa, gerar PNL e tudo mais, eu acho que diz muito sobre gerenciamento de crise. Né? Sim. E, por sinal, essa questão do apetite de risco é algo bem fundamental. Né? Toda vez que eu lembro de risco, eu lembro da palavra, eu lembro da sentença princípio da não surpresa. Né? Eu acho que eu já vi muitos profissionais de techs no mercado, mas eu acho que as situações mais difíceis que os profissionais enfrentaram foi quando enfrentaram surpresas, né? Do tipo, cara, isso aqui eu não tinha mapeado, nossa, eu não imaginava isso aqui. Então, por exemplo, eu acho que quando você tem um mapa de risco muito bem estruturado, né, e você se comunica bem, você dá a chance da empresa tomar as ações. Sim. Então, Leonel, olha, esse é o meu mapa de risco aqui. Olha, temos risco nisso aqui, e aí, você quer pagar, você quer provisionar, quer pedir uma opinião legal, quer conviver com o risco, quer esperar para escrever? É isso. Tem esse outro risco aqui. O que é que você quer fazer? E riscos calculados, mapeados, Exato. Os cenários estudados, pensados. Né? Mas imagina se eu sou um profissional que, claro que nem tudo a gente consegue prever, né? Nem tudo. Mas eu acho que se você tem um mapa de risco minimamente estruturado, você pode antecipar ou mitigar problemas futuros. E não somente problemas para a organização também, mas eu acho que é problema para você, né? Porque Sim. É muito chato se acordar com aquela mensagem, não sei que já teve essa oportunidade na caixa de entrada ali da ECAC, e aí você chega lá que se trata de uma intimação, de uma auto de infração, etc. Você abrir e você, nossa, não imaginava, nossa, mas que é isso? Não conhecer, não ter nem visibilidade. Cenário descoberto ali. Cenário descoberto. Então acho que isso é muito ruim para o profissional, né? Estou misturando um pouco as temáticas aqui, mas faz todo sentido. Faz todo sentido mostrar a importância do mapa de risco, né? Sim. A importância do princípio da não surpresa. Cara, eu evitei. Eu dei a chance de você resolver. Quer pagar? Paga. Quer mitigar? Paga. Então, essa questão de mapa de risco, né? Apetite de risco, de novo, momento econômico não é favorável. Será que não vale a pena ajustar? Pô, a empresa está passando por um momento, não sei. Isso acho que é de cada um, de cada empresa, de cada cultura. Será que não vale a pena apertar um pouco o apetite de risco, né? Então, será que... Isso tudo tem a ver com comportamento, exatamente. Com certeza. Para montar todos esses cenários, tentar prever, evidentemente você vai utilizar dados, né, números, gráficos, são aspectos técnicos, mas para fazer com que isso aconteça, essa iniciativa, né, dosar o pedido, isso tem a ver exatamente com aspectos comportamentais. E acho que, e ainda indo mais além, acho que a gente é muito drivado a oportunidade, né? Oportunidade. Nossa, onde é que tem oportunidade? Tem oportunidade aqui, tem ação aqui, tudo. Mas, cara, tão importante quanto a oportunidade é você saber quais são os seus riscos. Exato. Né? Eu acho que o risco pode acabar com a reputação de uma empresa, pode acabar com os resultados, pode destruir os resultados de uma empresa, né? Então, essa gestão de risco ela precisa ser muito bem feita, né? Então, o profissional precisa ter essa visão. Então, conectado com a questão do gerenciamento de crise, como eu já havia comentado, cara, o tempo inteiro vivemos novas e novas crises. Sim. Né? Seja uma crise legislativa, cara, mudou a legislação, e aí, o que eu faço agora? Nossa, não pode mais, não vou mais fazer isso, então preciso reagir e me adequar à crise. Ou seja, taxa de juros aumentou e tal, antes tributava, agora não tributa, enfim. Todas essas dificuldades que a gente tem são pequenas crises que a gente enfrenta todos os dias. Sim. Todos os dias a gente convive com a crise. Né? Exatamente. Então, você me lembrou de um amigo meu, ele trabalha no Exército, né? É um oficial do Exército, e trabalha com redes, parte tecnológica. E eu disse, mas quando eu perguntei, o que você faz lá? Ele falou assim, eu administro caos. Eu falei, mas pelo que eu sei, você trabalha com redes. Sim, esse é o segundo. O primeiro, administrar o caos. Pô, gostei. Talvez eu possa me definir como isso, né? Acho que é isso. Legal. Acho que o tempo inteiro a gente tem uma crise, né? Então, o profissional que ele não está preparado, adequado para lidar com crises, eu acho que ele certamente vai ter um pouco de dificuldade. Né? No Brasil, no nosso ambiente, nas particularidades que a gente tem... É favorável, né? Acho que outros países já são mais flats, né? E aí, somado tudo isso, né? Pô, quando você está falando de gerenciamento de crise, setor de tecnologia, né, e tal. Então é isso. Acho que outras indústrias mais maduras já tiveram a chance de errar e acertar, outras não. Então, acho que de acordo com o setor que você está também, isso pode eventualmente aumentar ou diminuir. Puxa, Rodrigo, muito bom conversar com você. Nós estamos
já chegando nos momentos finais, mas assim, dentro de todo esse arcabouço de conhecimento que você apresentou para a gente, a própria trajetória sua carreira, assim, é bem inspirador, né? Para mim, com certeza, para o pessoal que está nos assistindo aqui, com base em todas essas questões que a gente tratou até agora, sendo discorrendo sobre as habilidades técnicas, né? Foi muito bem fundamentado por você, também muito bem comentado a questão da importância do exercício desses soft skills, né? Os aspectos comportamentais, as habilidades comportamentais que fazem todo o diferencial na vida de um profissional de techs. Eu gostaria que você passasse aí para o pessoal que está nos acompanhando aqui no Techs Time, sei, 3 ou 4 perspectivas ou características dos profissionais, né, de techs. Na verdade, um resumo, se você pudesse fazer um resumo disso que a gente conversou para o pessoal que nos acompanha aqui, para que eles possam se engajar nisso, Claro. né, se especializarem, estudarem, correrem atrás dessas características, desses conselhos que você poderia dar aí para a gente gente tenha aí um diferencial Legal. na nossa trajetória profissional. Agora que eu estava ficando mais à vontade, a gente vai ter que ir, né? Mas vamos lá. Muito Primeiro, legal, acho que bom. a gente está chegando perto assim, do fim, mas eu acho que foi um bate-papo muito legal. Acho que a gente conduziu de forma muito natural aqui, abordando alguns aspectos super interessantes aqui de uma carreira, de uma jornada de profissional de techs. Falando dos hard skills, né? Falando inicialmente dos hard skills, das habilidades técnicas, a gente tem os assuntos super latentes aí em pauta, né? Em voga aí, como por exemplo reforma tributária, preço de transferência, a gente falou da questão do imposto de renda, do idioma inglês, né? E de novo, não necessariamente tem que ser fluente. Bonito, que esse é um mito muito grande, realmente. Muito grande. Eu gosto de mencionar sempre isso, porque as pessoas acham, não, você precisa ter aquele inglês, cara. Não é por aí, né? E efetivamente utilizar o idioma. E aí a gente falou muito disso, você me ajudando, obviamente, sobre soft skills, falando da comunicação assertiva e tudo mais, né? Inteligência de negócio, acho que é muito importante. Algo que eu bato muito na tecla é essa questão de, cara, a gente somos profissionais de negócios com conhecimento em impostos, cada vez mais, né? A gente precisa ser usuário, precisa conhecer o nosso negócio, precisa mergulhar, precisa conhecer operação, logística, tudo, inovação. Não tem como esse negócio do pessoal chegar e dizer assim, não, então a reunião do quê? Vamos tratar sobre as estratégias de negócio? Não, eu não vou porque o meu negócio é tributário. Não existe isso, né? E as áreas precisam entender o valor que a área de techs tem, Muito bom. Tipo, cara, vou chamar o Rodrigo de techs, porque se o Rodrigo achar uma eficiência aqui, ele vai economizar 9,25 de PIS/COFINS. Ele é um profissional estratégico, ele precisa pertencer às decisões da empresa, precisa ajudar. E é isso que eu planto exatamente, né? E aí eu vinha falando aqui, não foi um tema que a gente abordou, acho que tem algumas questões éticas e morais sobre a utilização da inteligência artificial, legal. mas é algo que a gente tem que ficar muito antenado também, né? Verdade. Tipo, acompanhar as evoluções, saber utilizar, né? Sintetizar. E aí eu falo de inteligência artificial, falo também de automações, né? Reduzir a quantidade significativa de trabalhos manuais, repetitivos, operacionais. Né? Tecnologia é fundamental nessa hora. Fundamental, não tem né? como. Então, né? O que é rotineiro tem que entregar para a máquina resolver. Acho que a gente falou de indiretamente, talvez tecnologia seja meio, não seja fim, não sei, depende da perspectiva, mas a gente tem que estar antenado às questões de tecnologia. Né? Não dá para a gente aceitar. O usuário ele não precisa, ele não pode aceitar atividades manuais. Né? Atividade manual, o cara está sujeito ao erro, o cara está perdendo muito tempo ali. Então, qualquer tipo de atividade que ela é manual, ela é repetitiva, recorrente, tudo, ela pode ser automatizada. Nem que você coloque um bot lá, um robô para fazer aquela operação, acho que né? E eu estou exatamente nesse momento. Acho que a gente saiu em 99, a gente fez uma estruturação muito interessante. A gente está no momento agora, dada a maturidade da companhia, né, na área de techs, a gente está no momento de olhar para esses processos de automatizações. Né? Então, o que é que a gente pode melhorar aqui? O que é que eu posso reduzir aqui? O que é que eu posso tirar do meu usuário? E não necessariamente ter esse medo, né? Porque às vezes é algo bem importante também, né, que a gente não mencionou aqui, é esse medo da gente ser substituído, por exemplo, por um robô. Exatamente. É isso Cara, aí. não tem nada a ver. As profissões, se a gente olha para trás, elas com o tempo elas têm mudado, né? Então, por exemplo, imaginar um mecânico. Cara, mecânico automotivo. O cara entrava debaixo do carro, saía depois de 2 horas, todo sujo e tudo mais. Hoje, o cara coloca um scan, já sabe o que é que tem, injeção eletrônica e tudo mais. É verdade. Médico, telemedicina, né, ressonância, etc. Tudo, né? Então, entregas diferentes. Então, acho que todas as profissões têm mudado e a nossa não é diferente. Então, acho que esse receio de, nossa, vou perder e tal, não tem que ter. A gente não pode aceitar atividades manuais. A gente não pode Olha, que legal, que conselho atividades repetitivas.
E a gente falou de colaboração de forma muito assertiva, você trouxe aqui, falamos também de liderança, fundamental, né? No final do dia é sobre pessoas, né? Falamos sobre gerenciamento de crise, algo que eu super valorizo também. A gente está reagindo às crises, às pequenas crises que a gente enfrenta todos os dias. Cada problemazinho ali é uma crise, a gente precisa reagir. E como você disse, uma crise que também é uma oportunidade disfarçada ali para que eu possa fazer mais e melhor. Né? Com toda certeza. E aí, para fechar aqui, acho que diversos temas bem importantes, que se a gente tivesse mais tempo aqui, a gente passaria horas e horas discutindo aqui, cada um com suas particularidades, conectando, linkando, trazendo exemplos e tudo mais. Mas eu acho bem importante, assim, se eu tivesse que dar um conselho, né? Eu não consigo mais dar uma resposta diferente dessa. Acho que se tivesse que dar um conselho, acho que seria mantenha-se atualizado. Né? Eu escutei isso em algum momento da minha vida e eu não esqueço mais. E por que manter-se atualizado? Porque, cara, eu posso te dar um conselho aqui e ele daqui a 3 semanas ele pode ser obsoleto. É verdade. Né? Leonel, faça isso. Pô, quer dizer, o Rodrigo Quando me deu eu aquele nem conselho, terminei, já mudou. O cenário já mudou. E especialmente na nossa carreira, né? na nossa vida tributária, digamos assim, né? Porque as coisas são muito dinâmicas, né? Então, acho que manter-se atualizado, né? Manter-se atualizado. Acho que o conteúdo está muito fácil hoje em dia, cara. Você tem que ter disposição para ir entra no seu celular, estudar. tem os streams, você tem YouTube da vida, a faculdade do YouTube, você tem uma infinidade de materiais aí, né? Então, grupos de WhatsApp, e-mails, mailing e tudo mais. Então, cara, ontem foi discutida as emendas aí da reforma tributária. Mais de 380, né? Hoje, já viu a quantidade de materiais que tem? Muita coisa. Então, assim, quem quer mergulhar, mergulha. A informação tá fácil, né? E tomar muito cuidado também com as informações, né? Porque às vezes é sob uma perspectiva, como a gente também comentou aqui, sim, né? Sim. Às vezes quem fez aquele material tá com um olhar aquilo. Então a gente precisa ser cético. É uma outra característica também importante, tá? Você vê que a gente o ceticismo dosado, demais, ele é um soft skill importantíssimo, é verdade. A gente precisa ser cético. Analise as informações. Então assim, não é porque eu recebi um material que eu vou tomar aquilo ali como verdade, eu preciso fazer minha análise. Eu preciso trazer para minha realidade. Preciso ver se aplica ao meu negócio. Né? Será que isso é para tudo? Então, aproveitando também, falou o ceticismo. E é sobre isso. Eu acho que estar atualizado diz muito. Né? Se manter atualizado, consegue conversar com qualquer audiência, entrar e sair de qualquer lugar, acho que isso é importante. A empresa onde a gente trabalha, a Syncro, tem agora uma universidade corporativa Syncro, visando justamente esse ponto que você colocou, trazer conhecimento atualizado, tecnológico, né? A Syncro é uma empresa de solução fiscal e, portanto, ela conta com tecnologia da informação, mas conta com inteligência tributária. Então, é uma empresa de TI e IT. E como você disse, o melhor conteúdo que o nosso maior patrimônio é justamente o conhecimento. Né? Já fica a recomendação aqui, quem quiser conhecer mais, enfim, as soluções aqui, recomendo. Porque acho que a gente não pode aceitar, né? Atividade manual, tem muita coisa que a gente pode melhorar a performance, reduzir a quantidade, ter profissionais dedicados porque de fato interessa. E não necessariamente que essas atividades não interessem, mas são atividades que a gente pode sintetizar, elas podem colocar soluções para desenvolver. Né? Automatiza e aí sobra todo aquele espaço de tempo para praticar as atividades nobres, como você falou, né? Pensar essa atividade mais subjetiva de processo decisório mais pensado, mais elaborado. De alto valor agregado. De alto valor agregado está justamente no ser humano. Como você falou, não há o que temer, né? Perfeito. Realmente. Rodrigo, puxa, olha, que satisfação receber você aqui no Tax Time. Pena que o tempo foi pouco. Parece que a gente conversou 5 minutos aqui, né? Nossa, bastante. Puxa vida, legal, muito bacana. Sua trajetória, o seu exemplo de vida, a sua carreira, realmente são elementos inspiradores, né? Para mim, para o pessoal que está assistindo aqui. E eu sei que a sua agenda aí é concorridíssima, né? É realmente uma loucura. Mas você vai ter que reservar um tempo aí para voltar aqui em mais episódios do Tax Time, hein? Com toda certeza. Bom, de novo agradecer vocês aí, agradecer você, Leonel, todo o time da Syncro aí, todo mundo, todos envolvidos aí. Acho que muito feliz de estar aqui. Acho que gosto muito de compartilhar, de conversar sobre carreira, nossa área de tax, pouco complicada, né? Mas é isso, espero ter contribuído de alguma forma aí. Muito Com feliz certeza contribuiu, Rodrigo. E já me coloco à disposição aqui para participar de um próximo episódio. Legal, muito obrigado, viu? E a todos vocês que nos acompanharam aqui no Tax Time, o podcast da Syncro, nós agradecemos a sua audiência, a sua companhia e logo teremos mais episódios. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.